Tuxaua, Tércio, muito obrigado por estar conversando com a gente. Eu queria começar te perguntando o que é o Tuxaua. É o que a gente conhece popularmente por conta de outras tribos indígenas, que é o cacique? Sim. É exatamente a mesma coisa. É a mesma coisa. Quais são as responsabilidades do Tuxaua? Bom, conforme, né, com o passar do tempo, a gente vê que as coisas têm modificado. Né? Então, o Tuxaua, no caso, o Tuxaua, ele é um líder comunitário, né, que vá atrás dos projetos para o benefício da própria comunidade. Né? Então, ele é que coordena, né, as partes dos projetos, né, a convivência mesmo da população local. Né? E em relação ao Tuxaua, eu falei que ele é um líder, né, enquanto que tem outro líder espiritual, mas antes ele exercia as duas funções. Tanto o líder comunitário Quando o senhor diz antes, é antes que a mensagem da Igreja Adventista chegasse até a comunidade, então o Tuxaua, ele era tanto um líder religioso quanto um líder comunitário. Sim. Hoje, já aí há mais de 40 anos, essas duas funções, elas ficaram concentradas nas mãos de duas pessoas diferentes. Exatamente. Mas o senhor voltou a concentrar essas duas funções, né? O senhor cuida tanto da comunidade, é o Tuxaua, quanto é o ancião da Igreja Adventista que funciona aqui nessa comunidade. Minha pergunta é, como é cuidar socialmente, cuidar da sociedade, da comunidade como um todo e também da vida espiritual? Uma responsabilidade muito grande, né? Muito grande, muito bem. É difícil, mas também, por outro lado, não é difícil, porque Deus está à frente de tudo. Ele capacita, aquele que Ele chama, Ele capacita. Então, Deus me chamou para administrar comunidade, em primeiro lugar, né, em 2010, e de lá para cá estou com 7 anos na frente desta comunidade, mas também eu sou filho do patriarca Mário Roberto Flores. Né? Eu sou neto dele, e aí, de lá para cá, ele tem me ensinado como administrar a comunidade e como administrar a parte espiritual através da igreja. Então, como Deus tem me chamado para exercer duas funções, estou na frente, mas buscando a Deus, Ele que capacita. A tecnologia chegando na comunidade, isso, né, já há muitos anos, televisão, trazendo toda uma cultura ocidental para dentro da cultura indígena, fez muita diferença? Fez. Diferenças ruins? Ruins e boas. É? Qual é uma diferença ruim e qual é uma diferença boa? A ruim dessa forma. As pessoas deixam a sua cultura, desvalorizam a sua cultura, e valorizando a cultura, por exemplo, europeia. Dizendo que a cultura é melhor e desvaloriza a sua cultura. Tanto é que chegou num ponto das pessoas que moram dentro da comunidade não divulgarem a sua identidade lá fora. Tinham esse medo, né? Quando se falava em indígenas, eles não se identificavam como indígena. Com medo de sofrer um preconceito? Exatamente. Com medo e também sofrendo na mesma hora o preconceito. Então isso era muito forte. Ou seja, não era um medo infundado. Não. Acontecia de fato. Que saía da comunidade onde existia ali uma proteção e ele sentia o preconceito por ser índio. Exatamente, porque a gente já identifica na fisionomia, na aparência da pessoa, a gente já diz que é indígena, né? Mas mesmo assim as pessoas queriam
dizer que não eram indígenas, né? Então, por esse lado, foi um ponto negativo, né, para os indígenas, né? E o lado bom é que as pessoas aprenderam outras culturas, respeitar outras culturas através do aprendizado que tiveram, né? Aprenderam também a respeitar as outras culturas e entender que não há cultura maior do que outra ou melhor do que outro. Todos são iguais, todos são diferentes, né? Mas todos são iguais. E eu acredito que através do respeito, eu acredito que podia acontecer, o mundo podia mostrar o melhor, através do aprendizado, do conhecimento. Tanto é que você vê hoje em dia que muitas pessoas sofrem com preconceito. Por quê? Falta de conhecimento. Se todos tiveram conhecimento, eu acredito que o mundo não estaria enfrentando o preconceito. E o senhor acha que o índio hoje vive ainda uma situação de preconceito? Vive. Ainda. Apesar de que nós estamos em pleno século XXI, ainda existe. E ainda existe pessoas que não têm ainda a informação. Por isso que existe. Agora, nas comunidades indígenas em geral, existe um apreço muito grande, uma valorização muito grande dos mais velhos, né? Por que é tão importante na cultura de vocês as pessoas que já viveram mais, os mais idosos? Porque eles deixam uma história, né? Eles deixam uma história, então o nome é sempre lembrado, né? Como eles têm trabalhado, a forma que eles fizeram um trabalho. Em especial o meu avô, Mário Roberto Flores. Ele foi fundador dessa comunidade e foi tuxaua, assim como eu sou agora. Ele foi o primeiro tuxaua, fundador desta comunidade, e depois logo também ele administrava a parte espiritual. Então o que ele pedia mais pela igreja, ele dizia: olha, meus filhos, meus netos, a primeira coisa que tem que buscar é buscar a Deus. Tudo quando acontecer alguma coisa, problemas sociais, enfim, vamos para a igreja. O que ele recomendava de nós, antes de ele falecer, ele dizia: olha, o melhor lugar para se levar aquilo que nós deixa triste, magoado, é a igreja. É lá que nós vamos conseguir a força daquilo que nós precisamos. Como é que funciona o ensino da cultura, tanto tradicional indígena quanto a cultura religiosa, com os mais novos, com as crianças? Como é que eles vão aprendendo o modo de vida de vocês? Olha, cada pai, eles passam, normalmente o ensino já sai de casa. Como que acontece essa forma de o ensino das crianças, tanto na questão da cultura indígena, das regras que vocês têm aqui na comunidade, quanto inclusive o aprendizado religioso que vocês têm quando criança? Ensinar a criança a primeiramente buscar a Deus, no primeiro hora do dia, e depois em seguida vem um trabalho. Aí os pais ensinam como é que o trabalho na agricultura, e assim as crianças vão aprendendo como a viver, e quando se tornam adultos já sabem o que faz e já sabe o ensinamento do religioso aqui na comunidade. Então isso acontece tanto com os pais conversando dentro de casa, mas também muito com o exemplo. Então as crianças vão acompanhando as atividades. Sim, acompanhando. A menina acompanhando a mãe, o menino acompanhando o pai. Sim, isso é isso. E o senhor então é professor aqui. Existe uma escola aqui na comunidade, então nós temos desde o ensino fundamental, o ensino básico, até o ensino médio. Quais são as disciplinas que o senhor leciona? Perfeitamente. A Secretaria de Educação do Estado, ela fez parceria com a comunidade e colocou então o nível médio, sendo que no princípio era só as primeiras séries agregadas. E eu leciono biologia, nós temos um efetivo de 5 professores hoje, que estamos lecionando até o nível médio, e mais alguns que já estarão
já vindo como seletivados para fechar toda a equipe, e a biologia tem sido, a comunidade do Bananal tem sido o meu laboratório. A natureza tem sido a inspiração para que a biologia possa inspirar e inspirar os alunos também. Eu imagino que num local com tanto acesso à natureza, né, a gente está no meio de um contato extremo aqui com a natureza, a biologia deve ser muito mais interessante para os alunos do que em outras localidades, grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba. Eu imagino que aqui deva ser bem diferente. É verdade. Por ser também a educação indígena, nós temos projetos, como o projeto Roça, temos projetos, o projeto Horta, que vai reiniciar, nós temos o projeto do galinheiro, então esses projetos nós trabalhamos colocando a mão na massa. Eu não me esquivo de estar ali, protegido do sol, mas agarrado na enxada, certamente que vendo os frutos, para que realmente a educação indígena seja diferenciada, de qualidade, e que nós possamos ter a alegria de compartilhar dessa natureza fantástica que realmente serve de inspiração não só a nós, a mim, professor, a nós, os professores, como aos alunos e a toda a comunidade que participa também dos projetos. A mensagem adventista chegou aqui na comunidade indígena Bananal há mais ou menos 42 anos. De lá para cá, a vida dessas mais de 300 pessoas que vivem aqui mudou drasticamente dentro da rotina cotidiana. E as adequações culturais são tão interessantes que hoje eles cantam aqui a tradicional música cristã Mensagem ao Mundo no dialeto local, o Taurepã. E a música também é parte fundamental da comunidade Sorocaima. Esse coral canta em 3 línguas, português, espanhol e taurepã. E é regido pelo Kennedy, que nunca estudou música em toda a sua vida. Mas veja o resultado incrível da junção de tanto talento musical desses índios. Ô Kênia, qual é o seu sonho? O que você quer ainda conseguir realizar na sua vida? Wagner, o meu maior sonho, que eu sempre falei para minha mãe, quando eu terminei meu ensino médio, eu queria estudar como enfermeira da comunidade. Foi sempre meu sonho. Você quer ainda realizar esse sonho? Eu quero realizar esse sonho. Desde a criança, porque eu acompanhava minha mãe no hospital e eu achava muito bonito os pessoal trabalhando. E o meu sonho é esse. Você acha que você vai conseguir realizar ele quando? Só Deus sabe. Só Ele sabe o que fazer na minha vida. Você, quando falou desse sonho de trabalhar com enfermagem, você ficou muito emocionada. Por quê? Porque eu acho muito bonito. O cuidado que o enfermeiro tem para cuidar de quem está doente, é isso que você acha? Você acha mesmo. bonito? E você se vê fazendo essa atividade? Muito. Por quê? Porque o finado do meu avô, ele trabalhava como enfermeiro em Boa Vista. Aí ele faleceu e não tem ninguém que tomou esse caminho onde ele trabalhou. O seu sonho então é continuar o legado que o seu avô deixou. Que Deus te abençoe, Kênia, para que você consiga realizar esse sonho e você consiga continuar o sonho que o seu avô começou e você consiga realizar agora. Obrigada. Que Deus te abençoe muito. Obrigada.